Dados. Eu gostei muito do que eu vi aqui hoje. Onde é que tem projeção? Samuel Pessoa e o Marcos Mendes procurando e alcançando um propósito crucial. Deixar claro as motivações, as razões que levam a PEC do teto, que o meu companheiro Ferraço chama de moralização, não é isso? Das contas públicas, é isso, Ferraço? E, de outro lado, os que se opõem a isso. E se opõem de uma forma que, aí sim, atende bem a conceituação ou a ideia do senador Senador Requião. Ele saiu? Bom, pura ideologia. Considerações que não aterrizam na realidade. O Pedro Paulo se referiu, inclusive, ao Peter Linder. Peter Linder não estudou a pilhagem do Estado. E o que aconteceu no Brasil foi uma pilhagem do Estado brasileiro. Aqui foi muito bem caracterizado pelo Samuel. As empresas, o Tesouro, os bancos, eu acrescentaria, os fundos de pensão. Para quem está nos ouvindo, o Fundo de Pensão dos Correios já decidiu, desde maio desse ano, uma contribuição adicional para os 115 mil participantes desse fundo, de 17% ao mês, durante 23 anos, para compensar a pilhagem que foi feita no fundo. Os outros também, Banco do Brasil, Caixa, enfim, vão ter que fazer algo semelhante. A grande verdade é que não se pode querer dar um ar de conceituação, não é? Há um fato que definitivamente nós temos visto ser reiterado todo o tempo aqui no Congresso Nacional e nos espaços públicos, de que o governo que foi afastado levou o Brasil a uma crise profunda, um desastre generalizado. 12 milhões de desempregados que nem foram mencionados aqui por aqueles que falaram contrariamente à PEC. 12 milhões. Chegam a 22 milhões porque alguns já cansaram de procurar emprego, outros já desistiram de procurar emprego, outros, enfim. O país vive uma crise profunda e que se agrava. Apesar de tudo que já foi feito pelo Congresso nesse curto período, votar DRU, o Senado, a Câmara já votou a PEC, agora está aqui no Senado, e eu tenho toda a confiança de que ela vai ser votada. Mas, de fato, sem nenhum compromisso, com esclarecer, com propor algo alternativo, a não ser voltar àquilo que vitimou o país, a tal da nova política econômica. Não saem disso. As fabulações sobre o que vai acontecer na saúde e na educação foram claramente desmentidas, tanto pelo Mauro como pelo Samuel. Ali, com números. Quando se falou, e acho que o Mauro falou, não, daqui a 10 anos, a cada período de governo, a PEC poderá ser revista. Houve risada aqui do público do Quanto Pior Melhor. Na realidade, é isso mesmo. O Brasil precisa para sair dessa situação em que o país se encontra, precisa dessa medida urgente que está aí formulada na PEC. O que é a PEC? Para as pessoas entenderem definitivamente isso, é você travar o crescimento irresponsável
até criminoso do gasto público que provoca essa situação de desemprego e de fragilização dos mais pobres no Brasil. É o contrário do que aquele governo dizia querer fazer. E as perspectivas, senador Maranhão, continuam negativas, embora muita coisa já tenha acontecido para reverter isso no médio prazo. Por quê? Porque foi profundo. Não sobreviveu nada. O tomateiro inteiro foi pisado. Não é? E aqui vi, inclusive, defesa da Constituição Cidadã. Sequer assinaram a Constituição Cidadã. Sequer assinaram. Aqui eu tenho até um texto do Dutra, eu não vou ler porque o Dutra morreu, mas é um texto dele contrário à lei de responsabilidade fiscal, prevendo a mesma coisa que está se prevendo aqui hoje. E a lei de responsabilidade fiscal ajudou a dar rumo ao Brasil. A transgressão à lei é que nos levou, entre outras coisas, a essa situação em que nós estamos. Então, o que eu vejo é que nós estamos aqui, de um lado, tentando esclarecer, posicionar, né, com números, com estatísticas, com séries históricas, a situação que temos hoje e o quanto esta emenda constitucional é a pedra de toque, é o início de um procedimento de saída da situação em que estamos hoje e que vai levar, sim, à necessidade de outras votações. Eu vivi isso no plano real, nós tínhamos que fazer as reformas, não fizemos todas, mas conseguimos fazer a quebra dos monopólios, foi fundamental para o país, iniciar a reforma administrativa, iniciar uma reforma previdenciária. Eu lembro do Reynolds Stefanes correndo, mostrando para todo mundo, olha o que vai acontecer. Está aí. Já aconteceu. E, sobretudo, eu achei muito relevante quem mencionou a situação do Rio. Quando se diz, olha, podemos chegar a uma situação de Grécia, o Rio já chegou na Grécia. O governador do Rio, Pezão, eu estava trabalhando com uma ideia que me preocupava muito, que as receitas do Rio de Janeiro ano que vem vão cobrir 8 meses de salários. Ele diz nos jornais hoje que serão só 7, senador Tasso. Quer dizer, tem que pagar 15 meses, pelo menos. 12, mais férias, mais 13º. O Rio de Janeiro tem menos da metade. O Rio Grande do Sul parece que está numa situação semelhante. O Rio Grande do Norte também. Outros estados estão ali cheios de preocupações. As receitas públicas continuam declinantes. A capacidade de investimento está zerada. E continuar com a nova política econômica devia ser nova economia política, né? Que, de fato, é uma variante de uma nova economia política que nos levou a um desastre absoluto. E setor por setor. Nós estamos, inclusive, no setor elétrico, tentando fazer a recomposição na Petrobras. Quer dizer, já existem vários processos em curso, mas o dano foi terrível. A herança não foi maldita, foi desastrosa. E nós temos essa responsabilidade de assumir que o Brasil vai ter que encarar as suas desigualdades, encarar profundamente essa ação corporativa que se apropria do Estado, não é? Que foi muito estimulada e continua sendo estimulada aqui dentro pelos perdedores, pela turma do quanto pior, melhor. Não é? Continua tentando fazer política que, sob a aparência de beneficiar setores do Estado, agora mesmo, a Defensoria Pública praticamente dobraram o salário. O presidente vetou. Está certo, o presidente. Não tem como. Aumentar gastos hoje no Brasil só se for para criar emprego, que é o que nós estamos tentando fazer. O governo acaba de anunciar que vai retomar as 1.000 e poucas obras que algum nível de emprego vão criar. Está descontando aí na casa dos 40, 45 mil. É um início, mas há muita coisa mais a fazer. Nós temos que definitivamente flexibilizar a legislação trabalhista. O governo francês aprovou no dia 9 de agosto desse ano. O negociado prevalece sobre o legislado, a possibilidade de negociações
é ampla sobre jornada, sobre tudo, desde que regulamentado, etc., compensado, enfim, desamarrar o Brasil. O Brasil está amarrado para favorecer corporações. O Brasil está amarrado para criar essa situação de 12 milhões de desempregados e nós vamos desamarrar. E a PEC, essa PEC do teto, essa PEC da responsabilidade fiscal, é o ponto de partida, é a pedra de toque para que a gente desamarre o Brasil, ele volte a crescer, ter investimento, ter credibilidade que hoje está baixíssima. Não é? Há uma percepção de que as coisas estão mudando, mas a ação de mudança, do ponto de vista do investimento, ainda é muito escassa. Mas quando nós terminarmos de aprovar a PEC aqui, certamente ela se tornará mais efetiva. Eu queria parabenizar os dois aí que, de forma muito objetiva, mostraram as condições que levaram à necessidade dessa emenda constitucional e esclareceram de forma muito pertinente as consequências dessa emenda constitucional, as consequências positivas para que o Brasil volte a ter credibilidade e emprego.